Olá pessoal, na aula de hoje vamos encerrar esse tópico sobre sistema por unidade, falando sobre a mudança de base, que é algo muito comum, para poder fazer os cálculos de curto-circuito, e vou dar um exemplo também utilizando o sistema por unidade. Então, inicialmente, gostaria de apresentar as três opções que podem acontecer na prática, para você precisar de fazer uma mudança de base. Então vamos imaginar a seguinte situação, Se os equipamentos estão em bases diferentes, como padronizar a base? Vamos imaginar agora o primeiro caso. Esses dois transformadores aqui da WEG, Um transformador de alta potência e um de baixa potência. Esse aqui, de 10.000 kVA, 138 kV para 13.8, impedância de 10%. Esse outro de 150 kVA, de 13.2 para 220, 3,5% a impedância. Se eu conectar esses dois transformadores no mesmo sistema, como que eu posso fazer para poder trabalhar? Por exemplo, a saída desse aqui é 13.8, mas na verdade eu vou ligar o enrolamento de 13.2. Não é o correto, mas poderia ser feito. O que vai acontecer na prática, se eu fizer um circuito com transformadores desse jeito? Porque a relação de transformação aqui daria de 138 para 13.8. Logo, se esse aqui fosse também 13.8, estaria na mesma base de tensão. Mas eles não estão na mesma base de tensão. E, além disso, não estão na mesma base de potência. Esse aqui 10 MVA e esse aqui 150 kVA. Então, vamos analisar então esse caso. Vou fazer uma mudança de base. Por quê? A tensão e potência elas estão em bases diferentes. Então, esse é o pior caso. E eu vou imaginar, chamar a impedância base 1 seria a tensão base 1 ao quadrado sobre S base, definição de Z base. E aqui, na outra base, eu teria uma tensão base 2 e uma potência base 2. Em PU, se eu pensar em impedância em PU, então minha impedância é em ohms, eu vou passar para PU. Se eu passar para a base 1, eu vou ter que dividir a impedância em ohm pela impedância base 1. E aí eu teria a impedância em PU na base 1. Se eu pegar essa mesma impedância aqui e colocar ela na base 2, então eu vou dividir agora, Ela vai ser em PU na base 2. Eu vou dividir esse Z pela impedância base 2. Eu vou obter essa expressão. E agora, se eu dividir a impedância base em PU, impedância em PU na base 2 pela impedância em PU na base 1, eu vou fazer essa divisão, eu vou obter essa expressão. E aí eu posso passar o PU multiplicando, o ZPU multiplicando, eu vou obter que a impedância PU na base 2 é igual a impedância PU na base 1, vezes a tensão na base 1 ao quadrado, vezes a potência na base 2, dividido pela tensão na base 2 ao quadrado, vezes a potência na base 1. Então, com essas informações eu consigo transformar de uma base para outra, ok? Então esse é o caso mais crítico de mudança de base, quanto tanto a tensão quanto a potência estão em bases diferentes. Vamos para o segundo caso agora. Quando a tensão está em bases diferentes, ou seja, os equipamentos foram fornecidos a impedância na mesma base de potência, mas em tensões diferentes. Logo, o mesmo raciocínio, a impedância base 1, impedância base 2. Em PU, eu vou pegar Só que neste caso aqui, as potências bases são iguais, Só as tensões básicas são diferentes. Então, a impedância em PU dessa impedância em ohm, Então, seria a impedância em ohm dividido pelo Z base 1. E a impedância em PU na base 2 seria a impedância em ohm dividido pela impedância na base 2. Dividindo agora o Z em PU na base 2 pelo Z em PU na base 1, eu vou obter essa expressão, isolando o ZP2, eu vou ter que a impedância em PU na base 2 é igual a impedância em PU na base 1 vezes a tensão na base 1 ao quadrado dividido pela tensão na base 2 ao quadrado. Então, é assim que eu faço uma mudança de base, quando os equipamentos têm a mesma potência base, mas têm tensões base diferentes. E a última condição que eu vou fazer é quando as potências estão em bases diferentes. Logo, o V base é igual tanto no Z base 1 quanto no Z base 2. O que muda são as potências. Logo, em PU, eu vou ter que a impedância em PU seria o Z em ohm dividido pela base 1
E a impedância IPU na base 2 seria o Z em ohm dividido pela impedância na base 2. Dividindo agora a impedância na base 2 pela base 1 e isolando, eu vou ter que a impedância na base 2 é igual a impedância na base 1 vezes a potência base 2 dividido pela potência base 1. Logo, agora eu tenho todo o ferramental necessário para poder fazer mudanças de base nos equipamentos. E agora, então, eu vou fazer um exemplo para poder entender melhor esses conceitos de mudança de base. Então, eu tenho esse problema, onde eu tenho um transformador de 50 MVA, que eleva a tensão de 13,8 para 138 kV, tenho uma linha de transmissão com a resistência de 20 ohm mais J50, e tem um transformador abaixador de 132 para 333 kV de 40 MVA, e aqui eu tenho uma carga conectada de 30 MVA, fator de potência 0,92. A impedância desse transformador é 12% e a impedância desse transformador aqui é 10%. A tensão na carga barra D, então a tensão aqui na barra D, é mantida em 30 kV. Qual o valor da tensão na fonte barra A? Então, se você sabe como fazer esse exercício, aperte pause agora, né, no vídeo e resolva esse exercício. E aí, quando você terminar, você verifique se foi a mesma solução que eu estou apresentando aqui. Então, vamos entender um pouco mais. Qual a base desse transformador? 50 MVA ou, se for do lado da barra A, 13,8 kV. Então, eu posso manter desse lado 50, 13,8 kV. Então, eu estou definindo que eu vou utilizar a impedância base de 50 MVA. Eu não estou utilizando de 100 MVA como é padrão. Então, neste exercício foi definido 50 MVA, mas se você definir 100 MVA como a impedância base, o resultado vai ser o mesmo, tá? Então, neste caso, vamos definir que a impedância base é 50 MVA. Então, independente do nível de tensão, a potência base é a mesma, 50 MVA, ok? Qual que é a tensão base nesse ramo aqui? Se aqui é 13,8, eu tenho que respeitar a relação de transformação. Então, desse lado aqui seria 138 kV. Então, potência base é a mesma e a tensão base aqui é 138 kV. Agora tem um detalhe. Se a tensão base aqui é 138 kV, mas esse transformador é 132 kV, eu não posso simplesmente falar que a tensão base do lado de cá é 33 kV. Eu tenho que fazer a relação de transformação. Se aqui vai de 132 para 33, se a base é 138, quanto que essa base vai ser do lado D, né? Então eu tenho que fazer essa relação. Se o transformador vai de 132 para 33, se eu definir que aqui é 38, entre B e C, em D vai ser quanto? Então seria a nova tensão base. Seria 34,5 kV, porque eu estou mantendo a relação de transformação, né? Que não é de 132 para 33, é de 138 para 34,5. Então, eu vou ter a base do lado da carga D em 34,5 kV e a potência base, como eu já falei, é a mesma. Então, é muito importante sempre verificar essa questão das bases, das tensões base em cada parte do circuito. A partir de agora, então, eu vou continuar aqui o meu exercício fazendo o cálculo das impedâncias em PU. Vamos começar com esse transformador. A base é 50 MVA e a tensão é 13,8. Então, o transformador é 50 MVA e a tensão é 13,8. Logo, essa impedância de 10% continua de 10%. Não precisa de eu fazer mudança de base, porque tanto a tensão quanto a potência base são iguais aqui e as que eu defini. Vamos pensar agora na linha de transmissão. A linha de transmissão foi me dada a informação em ohms. Logo, eu preciso transformar isso para PU. Logo, inicialmente, a primeira coisa é calcular a impedância base. Impedância base é V base ao quadrado sobre S base. Daria 380,88 ohms. Logo, eu tenho que dividir, né, essa impedância em ohm pela impedância base. Fazendo essa conta, né, dividindo aqui, eu vou ter que essa impedância em PU, da linha de transmissão, é 5,251 mais J 13,127. E a última parte seria relativa ao transformador. Observe que esse transformador está na base de 33 kV e a minha base aqui é 34,5 kV. Se eu pensar para o lado de alta, a base dele, do transformador, é 132.
mas a base do lado de alta é 138. Então, eu tenho que fazer uma mudança de base. Além disso, a potência desse transformador é 40 MVA. Essa impedância foi dada na base de 40 MVA, mas a potência base é 50 MVA. Logo, eu tenho que fazer a mudança de base, tanto de potência, então eu tenho que passar esse 12% para a minha nova base, que é 50 MVA, 138 kV. Então, passando para a nova base, 50 MVA dividido pela base antiga, vezes a tensão da base atual, que é 132, para a nova base, que é 138 ao quadrado. Então, fazendo essa conta, a impedância desse transformador em PU seria J13,724%. Então, isso, né, não seria 12%, seria 13,724%. Nessa base aqui, ó, 50 MVA, 138. Se você fizer a conta para 50 MVA, 34,5, vai dar a mesma coisa, né? A mesma impedância base. Então, eu passei tudo agora para as bases do sistema. Então, eu tenho esse circuito elétrico aqui, né, já nas bases aqui corretas. Além disso, eu tenho, né, mais informações. Eu tenho que a corrente na carga é 30 MVA. Então, e a tensão na carga é 30 kV. Então, 30 MVA dividido por raiz de 3, 30 kV. Aqui é o fator de potência dela. Eu consigo calcular a corrente na carga. Eu preciso de calcular, então essa corrente está em amperes, né? Eu preciso de calcular a corrente na carga, dividindo a corrente na carga pela corrente base, para me calcular em PU. Então eu preciso de calcular qual que é a corrente base. Que a corrente base, então, o S base é 50 MVA e a tensão base daquele lado ali da barra D é 34,5 kV. Então, fazendo essa conta, eu tenho que a corrente base é 836. Logo, dividindo, né, a corrente pela corrente base, eu vou ter que a corrente em PU é 0,69 menos 23,07. Além disso, a tensão na barra D foi dada que é 30 kV, mas a tensão base aqui é 34,5 kV. Logo, eu tenho que passar para a mesma base. Então, dividindo 30 por 34,5, eu vou ter que a tensão na barra D seria 86,96%. E eu estou interessado em saber qual que é a tensão na barra A. Agora ficou simples, né, esse exercício, por quê? Eu vou simplesmente utilizar aqui os conceitos de circuitos elétricos, né, somando essas três impedâncias, me daria uma impedância equivalente, né, de 37,223 ângulo 81,89, e a corrente na carga já foi me dada, calculada em PU, né, 0,69 ângulo menos 23,07. Então, fazendo que aqui que a tensão na barra A é a tensão na barra D mais a queda nessa impedância aqui que dá esse valor aqui. Logo, né, a tensão na barra D também eu sei, né? Eu sei que é em PU 86,96%. Então, tensão na barra A é tensão na barra D mais a impedância vezes a corrente, que seria a queda, né, de tensão na impedância. E aí eu tenho a tensão na barra A de 102,64%. Multiplicando pela tensão base aqui, que é 13,8 kV, eu vou encontrar a tensão na barra A, que é 14,164, ângulo 12,36 kV. Então, este exercício a gente pôde utilizar todos os conceitos de mudança de base necessários para poder resolver um exercício, né, de sistema elétrico de potência, ok? Então, eu encerro por aqui essa aula, agradeço a todos e qualquer dúvida deixa comentado aí no vídeo aí. Então, um grande abraço e bons estudos.